Meu nome é Benjamin, estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do Ministério Worldwide Wings. O tema de hoje é a história de amor da salvação em 2 atos. Os 2 versículos de Daniel 9, 26 e 27, destacamos nos últimos boletins, anunciam com enorme precisão os últimos 7 anos da era atual e descrevem seu clímax satânico. Mas, no fundo, só se compreende as conexões quando se entra na Torá. Daqui a pouco abordarei o fato de esses versículos estarem embutidos na Torá. E só se obtém uma compreensão correta sobre os últimos dias desta era quando se abandona 2 conceitos. O primeiro conceito que nos leva a erro sobre os acontecimentos do fim dos tempos é a afirmação de que existe o Antigo e um Novo Testamento. A palavra testamento não aparece em nenhum lugar da Bíblia. A igreja cristã adotou a Bíblia judaica, que passou a chamar de Antigo Testamento, para descrever a aliança de Elohim com o povo de Israel. A palavra hebraica Brit, que significa aliança, foi traduzida para o grego diatekai, que significa última declaração de vontade, e mais tarde para o latim testamentum, que significa testamento. Os termos Antigo e Novo Testamento entraram no uso da língua alemã através da tradução da Bíblia feita por Lutero em 1534. A propósito, arranquei da minha Bíblia a página em que está escrito Novo Testamento. No judaísmo não existe o termo Antigo Testamento. A Bíblia hebraica chama-se Tanakh e é composta por 3 partes. A Torá, que significa ensinamento, Neviim, que são os profetas, e Ketuvim, que são os escritos. Sua versão definitiva só foi concluída por volta de 100 anos depois de Cristo. O Novo Testamento é chamado em hebraico de Brit HaShadashah, Nova Aliança, ou melhor, Aliança Renovada. Não é uma nova aliança, mas uma que foi renovada. A aliança não é tão nova quanto a lua nova a cada mês, mas apenas se renova. Com a introdução destas 2 palavras, sugeriu-se que a Bíblia hebraica ou as Escrituras Sagradas são antigas, ou seja, ultrapassadas, e já não são válidas. Isso foi também adotado pelas igrejas. Curiosamente, a palavra hebraica dabar significa palavra ou discurso, mas também coisa ou objeto. Dabar não significa apenas palavra, ou seja, o veículo linguístico de um conteúdo significativo, mas também o próprio conteúdo. Na Bíblia, isso é sempre pensado de forma muito dinâmica. Dabar é uma palavra que põe um acontecimento em movimento. Isso se aplica especialmente às palavras e ações de Elohim. E assim as 2 palavras, Antigo Testamento e Novo Testamento, colocaram algo em movimento. É claro que Elohim sabia disso e, prevendo o futuro, inseriu na aliança renovada. É preciso que ele, Yeshua, seja recebido no céu até os tempos em que tudo será restaurado, conforme Elohim falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Atos 3, 21. Bíblia de Lutero. Tudo será restaurado, incluindo os sacrifícios no templo, dos quais também fala Daniel 9, 27. A Bíblia hebraica é a base para a aliança renovada. Para fazer uma comparação, não se constrói uma casa começando pelo telhado. E quando se coloca o telhado, a fundação continua válida. E quando conheço a base e a considero válida, também compreendo melhor o fim dos últimos dias e não chego a conclusões absurdas, como já mencionado, ou por exemplo, a doutrina do arrebatamento, etc. A promessa e a aliança fundamentais do Pai Celestial são a aliança com Abraão. Elohim, que diz de si mesmo, eu sou o Elohim de Abraão, Isaac e Jacó, promete a Abraão, Isaac, Jacó e aos filhos de Israel a terra prometida. Mas na aliança mosaica ele acrescenta,
Se vocês não forem obedientes, eu os castigarei e os expulsarei da terra. Mas não esquecerei a aliança original com Abraão e os trarei de volta, pois essa é a sua terra. E Israel só viverá lá para sempre em segurança quando o Messias, o rei Yeshua, governar a partir de Jerusalém. E ele cumprirá isso no fim dos tempos. E naturalmente vale aqui que todos os que são enxertados das nações dos gentios pertencem à comunidade de Israel. E aqui chegamos ao segundo conceito que foi introduzido erroneamente. A teologia da substituição ensina que a igreja ou comunidade cristã substituiu permanentemente o povo de Israel como unidade ética, nacional e territorial no plano de salvação de Elohim e, portanto, toma o seu lugar como o povo de Elohim. Ela afirma que todas as promessas que Elohim fez a Israel agora se aplicam exclusivamente à igreja ou à comunidade. Além disso, a teologia da substituição ignora a verdade revelada de que a nova aliança, ou melhor, a aliança renovada, foi expressamente prometida à casa de Israel e à casa de Judá, Jeremias 31, verso 31, e expressamente confirmada na aliança renovada, Hebreus 8, verso 8. Jeremias 31, 31 ao 33 diz: Eis que vem dias, disse Yah, em que farei com a casa de Israel, com a casa de Judá, uma nova aliança. Não como a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. A aliança é essa que eles quebraram, embora eu fosse o seu Senhor, disse Yah. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, disse Yah. Colocarei minha lei, a Torá, dentro deles e a escreverei em seus corações. E à casa de Israel pertencem todos aqueles que se deixaram enxertar, ou seja, os crentes das nações. E como vimos de Jeremias, a diferença entre a primeira aliança e a aliança renovada é que as condições da aliança não estão mais escritas em tábuas de pedra, mas em nossas tábuas de coração. Também na aliança renovada, em Hebreus 8:8, é repetido. Porque ele lhes diz, repreendendo: Eis que vem dias, disse Yah, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E agora que entendemos essas conexões, também entendemos o drama de toda a casa de Israel com os crentes das nações enxertados nela e, finalmente, o plano de Yah para os últimos dias desta era. Ainda vamos abordar isso. De volta a Daniel 9:27. Aqui está escrito que o anticristo fará uma aliança de 7 anos com muitos. Mas Elohim já havia advertido Israel antes de entrar na terra prometida. Deuteronômio 23, verso 7. Nunca jamais você deve procurar fazer um tratado de paz e amizade com eles. Em Juízes 2:2, essa advertência é repetida. Vocês não devem fazer aliança com os habitantes desta terra e devem destruir os seus altares. Mas vocês não obedeceram à minha voz. Por que fizeram isso? Trata-se de Israel não confiar na ajuda de outras nações por meio de tratado de paz, nem se envolver com as divindades de outras nações por meio dos tratados. E o que aconteceu com o atual tratado de paz? Ao firmar o tratado, foi proclamada até mesmo a paz eterna, ou seja, segurança para Israel. Por isso também se pode entender a advertência. Um ser humano não pode dar paz eterna. Isso é uma mentira. Só Elohim pode. Por isso também a advertência de 1 Tessalonicenses 5, verso 3. Quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto à grávida, e não escaparão. Quando lemos a narrativa das Escrituras Sagradas, ela antecipa profeticamente o futuro. As histórias bíblicas são profecias cíclicas. E quando me distancio das Escrituras Sagradas, também não consigo perceber isso. É como quando entro no cinema, no meio de um filme, inevitavelmente chego a conclusões erradas sobre o desfecho. A
A narrativa bíblica das Escrituras Sagradas contém uma dramática história de amor. Yahweh resgata sua amada noiva, seu povo Israel e todos os que queriam sair do Egito da escravidão do faraó. É uma libertação dramática, acompanhada por 10 pragas. Yah oferece à sua noiva uma aliança que é ratificada pelo sangue de seu filho Yeshua. Assim, as escrituras hebraicas dizem que quando eu vi o sangue de Aleph-Tav, passarei por vocês e a praga que traz a destruição não os atingirá quando eu ferir a terra do Egito. Êxodo 12, 13. É uma grande narrativa de redenção que envolve Yeshua, mesmo antes de sua encarnação, como vemos, por exemplo, no exemplo acima mencionado. Mas isso é outro assunto, talvez para outra ocasião. E esse clímax da libertação se repete no fim dos tempos. Este é o segundo ato da história de amor em que Yeshua salva a sua amada noiva do anticristo. A saída no primeiro êxodo levou à terra prometida, e a saída no êxodo maior também leva de volta à terra de Israel, para finalmente trazer todas as 12 tribos e os enxertados de volta para casa, para o reino de Israel sob o Messias judeu. A narrativa é uma profecia cíclica. Yah cumprirá sua promessa, mas também é verdade que no final desta era, como já foi mencionado várias vezes, haverá muitos mártires e aqueles que passarão 10 dias na prisão e depois serão mortos. Se não proclamarmos toda a verdade bíblica, o inimigo entrará e preencherá esse vazio com suas mentiras. Mas nossa vida aqui é apenas uma etapa de passagem. No final da corrida, há uma recompensa. Nossa esperança está nele e na era que está por vir. Vocês podem ajudar a divulgar a mensagem, deixando um like e se inscrevendo no canal. Obrigado por isso. Que todos sejam ricamente abençoados.